Olá, alunos, tudo certo? Como é que vocês estão? Bom, eu tô de molho, né, essa semana. E, bom, a gente vai conversar então um pouquinho sobre, né, dar continuidade no nosso conteúdo, porque, enfim, né, tá muito atropelado e a gente vai ficar meio atrasado, né, se a gente não der continuidade. Então, eu vou preparar uns vídeos para vocês, né, para que essas aulas então sejam repassadas então, né, para vocês, certo? E a gente daí já trabalha esse conteúdo. Bom, o que a gente vai trabalhar agora é a questão da chamada crise do liberalismo ou aquele entre guerras, né? E vamos enfocar um pouquinho na América agora nesse momento, para mais para frente nós falarmos aí sobre o entre guerras do período nazi-fascista, né, na Europa, que vai ser então o conteúdo que a gente vai privilegiar por ser realmente de grande importância, né? Bom, então, basicamente, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre um capítulo de um livro que eu vou colocar para vocês. Não é do livro de vocês, tá? É de um livro anterior e eu escaneei e eu vou postar para vocês, então, este conteúdo, tá? Porque é um capítulo importante e, enfim, não é um conteúdo que é trabalhado no livro de vocês de uma forma mais aprofundada, como este capítulo aqui. Nesse livro eu gosto bastante. Então, não se preocupem que eu vou deixar para vocês. Bom, então a gente vai começar falando sobre os Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos sai como grande credor, né, na Primeira Guerra Mundial. Lembra? Os Estados Unidos entra no final da guerra, né? Ele fez uma série de empréstimos, então grande parte do Ocidente está devendo aos Estados Unidos, né? E é um momento que os Estados Unidos, toda aquela grande depressão que nós estamos falando, ela não se estabelece assim nos Estados Unidos de uma forma, né, esses impactos que a gente falou da Primeira Guerra Mundial, ela não chegou a ser tão aprofundada nos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos não teve guerra no seu solo, né? Não foi assim, digamos assim, né? Não teve sua economia destruída pela guerra, né? Vai ser um problema interno, na verdade, né? Que depois vai derivar no que a gente vai chamar então de crise de 29. Mas o fato é que esse início aí da década de 20 é considerado, né, os chamados loucos anos 20, né? Então aquela ideia da Belle Époque, né, que nós falamos com vocês em relação ao Ocidente, trazida aqui para os Estados Unidos, é uma ideia também de exuberância, de, né, os chamados loucos anos 20. Então, se você vai olhar, é o momento em que Hollywood está se estruturando, então o cinema, né, vai ganhando dimensão, vai ter um papel importante nos Estados Unidos, né? Até hoje, né, a grande indústria do cinema mundial é dos Estados Unidos, né? Então está se constituindo nesse momento. Tem um momento de grandes festas, né, e badalações, então você vai olhar aquelas imagens, né, das mulheres dos anos 20, muitas vezes com aqueles vestidos, né, que são aquelas mulheres mais que iam nas festas com cabelo curtinho. Então é uma virada de chave, assim, digamos assim, em relação à sociedade, aos costumes, né? Então tem vários filmes que trabalham sobre essas questões, né? Como, por exemplo, né, o Grande Gatsby, né, do livro do Fitzgerald, que é escrito nessa época. Então tem uma série de pessoas, assim, que são icônicas nesse período, tá? Então é um momento no qual a gente vai ter a consolidação de uma série de invenções, de inovações que visam, né, a melhoria do âmbito doméstico, né? Então, eletrodomésticos, geladeira, então todos esses produtos eles vão se colocando, né? E todos esses avanços tecnológicos, né, com os carros também mais popularizados, né, enfim, todos esses eletrodomésticos vão chegando nas casas e vão dando um ar de que, né, ninguém segura a humanidade, mais ou menos aquela ideia positiva que a gente vê na Belle Époque, né? Que eu já conversei com vocês. É claro que isso, tá, pessoas, vai ser uma camada média, uma burguesia, uma camada enriquecida que vai acessando, né? A gente sabe que as pessoas mais pobres, periféricas, e principalmente no caso dos Estados Unidos, né, a população negra, né, vai estar muito afastada desses espaços. É um período no qual a gente tem consolidação, né, na década de 20, enfim, né,
do apartheid nos Estados Unidos, né, nos estados do sul dos Estados Unidos. A gente tem uma série de leis que visam, que tornam legal no sentido de legítimo, né, o linchamento. Então a população negra podia ser linchada, que era legal, legalizado, né, era lei, você tinha lei de linchamento. É um negócio inacreditável, mas é isso aí, Estados Unidos, tá, pessoas? Então, tu tem essa população, né, ela vai estar alijada desses bens. Então, essa diferença, as desigualdades sociais, elas cada vez vão se ampliando. Assim como também vai se ampliando toda a perspectiva de um monopólio, dos cartéis, dos trustes, que eu já falei para vocês também. Ou seja, o capital ele vai se concentrando cada vez mais, né? Então, é assim que o sistema funciona, tá, pessoas? Para poucos terem, tem que ter muitos que não têm. Porque senão você não vende a sua força de trabalho por um valor ridículo, né? A intenção do sistema é essa, é a obtenção de lucro. Para você obter lucro, você tem que contratar serviços da forma mais barata, né, e precária possível, né? Então você tem que precarizar as pessoas para que elas vendam sua força de trabalho de uma forma bastante, né, vantajosa para quem adquire aquela força de trabalho, digamos, né? Então, esse progresso econômico de algumas camadas da população, né, camadas, como eu disse para vocês, que tem então ali, né, classe e que tem raça, tá? Então, essas camadas brancas, burguesas, né, principalmente das cidades, né, que vão então vivenciar esse progresso econômico, eles vão cada vez mais se ancorar nos seus valores, né, nesses valores do individualismo, nesses valores de uma suposta meritocracia, esses valores, né, da competição e da concorrência, né, coisas que ainda estão muito entranhadas, né, nos Estados Unidos e na sociedade como um todo, digamos, né. Então, é um momento em que a gente tem a consolidação do que a gente vai chamar de American Way of Life. O que é isso? É a ideia do sonho americano, né. O que é o sonho americano? É você ter a sua casa, né, com seu jardim, com seu carro, o iate, a família, né, nuclear, com os filhos, né, enfim, né, geralmente numa casa grande, de 2 andares, de subúrbio, enfim, né. Então essa basicamente esse American Way of Life, ele vai se construir como a medida da felicidade, ele vai ser vendido assim, né. Tanto que até hoje, né, a gente tem muitas dificuldades, porque as questões, da esfera mental, cultural, enfim, elas são muito mais difíceis da gente achar fissuras, da gente mudar, né, o que a gente chama de história, né, de longa duração, nós historiadores chamamos, né. Então são questões que ainda se colocam como a única forma de felicidade, né, e que muitas vezes a gente tem que romper, porque, né, a discussão é essa: "Bom, existe apenas uma maneira, né, de ser feliz ou de ser bem-sucedido? É este American Way of Life?". Enfim, então, neste momento é o que se consolida, é o que se coloca, né. Hã, e basicamente a gente tem essa ideia então do consumo, né, então desse consumo exacerbado, né, que até hoje muitas vezes é também estimulado, né, esse fetiche pelo produto, enfim, né, todo esse arcabouço de questões, né. Então essa cultura do consumismo, ela se consolida muito agora na década de 20, né, então você sempre ter o eletrodoméstico melhor, sempre ter ali, né, o carro mais moderno, enfim, essa coisa de trocar de carro. A gente vê como isso é, profundo, né, uma cicatriz profunda na sociedade. E as pessoas consomem sem perguntar se realmente: "Bom, preciso disso? Pra que eu quero isso?", né. Então, como uma maneira de status, como uma maneira de enfim, é uma questão aí pra gente pensar, né. Então, basicamente, a gente vai ter, né, essa propaganda, essa indústria da propaganda que o cinema, em grande medida, vai levar, né. Então, né, as grandes estrelas que vão surgir, eu gosto muito dos filmes de Hollywood deste período da década de 30, principalmente, né, 30 até 40, que é a época de ouro, assim, de Hollywood, eu gosto bastante. E aí você vê muito essa questão do glamour, né, dessas estrelas, como elas se vestiam, como elas agiam, né, e isso influencia até hoje, se a gente for pensar,
né, esse arcabouço do imaginário, né, do nosso imaginário. Então isso é uma propaganda daquela forma de vida que vai ser tão batida que nós vamos pensar que é a única maneira de vida, né, ou que é a melhor maneira de vida, ou que é a maneira correta de vida, como se houvesse uma maneira correta de pensar, viver, etc, etc, né, basicamente. Bom, então a gente vai ter, como eu falei para vocês, a perspectiva do século XX como um momento de supremacia estadunidense, nesse todos esses sentidos, tanto econômico, né? Então, isso a partir da Primeira Guerra Mundial, vai se consolidar com a Segunda Guerra Mundial. Mas agora tu já começa, os Estados Unidos começa a engatinhar para olhar para fora, né, da sua perspectiva isolacionista, né? Então é um momento em que a gente vai ter, então, essa situação de crescimento industrial, de crescimento demográfico, né? Muita gente também vai vir de imigrantes, né? Que vão vir para os Estados Unidos e que vão compor também, né, o país. A gente vai ter, então, como eu disse para vocês, né, os Estados Unidos vai aumentar, né, a sua exportação, as suas relações comerciais com os países europeus, que agora são seus credores, né? Então a gente vai ter toda essa situação. Lembrando, claro, né, que de um modo geral, os Estados Unidos, ele também vendeu muita arma, né? Então, essa indústria de armas que até hoje é extremamente potente, é a principal indústria, né? E por isso mesmo, os Estados Unidos é um dos grandes financiadores e propositores de conflitos, né? A gente tem, então, basicamente toda essa situação e a gente vai ter essa mudança de eixo, digamos assim, né? De domínio mundial, né? Com agora com a Europa em frangalhos pós Primeira Guerra Mundial e os Estados Unidos ascendendo, né? Então, como eu disse para vocês, a gente vai ter basicamente uma situação muito desigual socialmente nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos está muito, até hoje é assim, muito longe de ser né, o que a gente pensa como um paraíso de igualdade. Não, muito antes, pelo contrário, né? Os Estados Unidos têm desigualdades abissais entre as camadas da sua população. A gente tem, então, grandes corporações, que eu falei para vocês, que vão cada vez mais, né, se assenhorar, se adonar do capital, né, dos recursos de um modo geral, e sem nenhum tipo de controle do Estado. Então, esse é um ponto importante, né? Os Estados Unidos, na década de 20 ali, né, depois do governo do Wilson, a gente vai ter o período da Grande Depressão, precisamente durante o governo Hoover, né? Mas assim, era uma linha de pensamento, os Estados Unidos têm muito isso até hoje, né? De que qualquer tipo de ação, intervenção do Estado para regular a economia, por exemplo, é coisa de comunista, né? Não pode fazer. O mercado autorregula. A grande questão é que muitas vezes os interesses, muitas vezes não, quase sempre, os interesses das grandes corporações do mercado não é o mesmo interesse da população. E se o Estado não faz nada, a gente vai ver o que vai acontecer, né? Por quê? Porque o Estado, ele, em tese, né? Claro, na visão do liberalismo econômico, o Estado serve para quê? Para proteger a propriedade privada e para colocar ordem na sociedade, né? Entendam o que eu quero dizer com ordem, né? Enfim. Então, e não para intervir ou para regular ou tentar equilibrar essas desigualdades, né, que são inerentes ao sistema, certo? Para o sistema econômico vigente existir, você tem que ter desigualdades abissais. É assim que funciona o sistema, tá? Então, o Estado, muitas vezes, ele serve como esse anteparo, ele serve tentando regular essas questões, para que as pessoas não né, sejam exterminadas, digamos assim, ou que as pessoas não se revoltem, digamos, né, contra o sistema. Não cai a grande ficha, né? Mas o fato é que, nessa perspectiva que eu tô falando aqui vocês nos anos 20, qualquer tipo de movimentação nesse sentido era visto como algo de comunista, né? De socialista ou de esquerda, porque não tem muita diferença, eles não entendem o que é. Aliás, grande parte da população não sabe o que é, mas a diferença, enfim, né? Ou nem sabe o que é, na real. Não vou nem dizer a diferença, né? Mas tá. Bom, isso é outra conversa. Mas o fato, tá, pessoas, é isso. É que a gente vai ter, então, certo? Um capital financeiro, centralizado principalmente na região
né, de Nova York, né, aquela região ali onde vai ter as principais corporações. E a gente vai ter então, como eu disse para vocês, né, essa situação, né, de não intervenção estrutural do Estado, que vai deixar as coisas assim largadas, digamos, na economia, que a economia meio que se autorregulasse, e isso vai depois reverberar, né, essas contradições, elas vão ficar muito claras depois com a crise de 29, que a gente vai falar para vocês mais para frente, tá bom? Obrigada, gente, pela atenção, até mais.